Olá, meu amigo internauta que nos acompanha pelas redes sociais. Está na tela mais uma videoaula da nossa gloriosa escola dominical, a famosa EBD, o seu culto todas as manhãs de domingo. Fica conosco e tenha uma boa aula. Olá, meu amigo internauta, você que tem nos acompanhado através das redes sociais. Mais uma vez estamos aqui para o nosso encerramento da nossa querida e gloriosa EBD, Escola Dominical. Este trimestre nós tivemos uma série de estudos sobre o livro de Ruth e também o livro de Esther. E hoje, então, nós estaremos terminando esse trimestre, onde nós estudamos o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Foram lições muito maravilhosas, lições que nos trouxe, posso dizer assim, uma didática de vida espiritual bastante acurada, lições práticas, verdades práticas para a nossa vida cristã. O exemplo de Ruth, da onde a sua tomada de decisão em voltar para a sua terra foi uma decisão na providência divina, que mais tarde nós vemos ali a geração de Davi saindo dessa decisão tomada por Ruth. Do outro lado nós temos Esther, a órfã que se tornou rainha lá nas regiões de Susã, na Babilônia. Então hoje nós vamos estarmos encerrando essa série de estudo com o título da lição é Esther, a portadora das boas novas. Esther, ela é um exemplo da igreja como portadora das boas novas. Sabemos que Esther, ela não era babilônica, ela era uma mulher judia, uma jovem judia, que Deus escolheu para fazer a diferença entre aquele povo pagão. E da mesma forma a igreja também, ela ocupa esse espaço. A igreja, a palavra igreja quer dizer eclésia, aquele que é chamado de dentro para fora. Ou seja, a igreja foi chamada de dentro do mundo para fora do mundo, mas para ser a luz do mundo. Então temos esta comparação hermenêutica em relação a Esther e a igreja. Os nossos textos bíblicos, os senhores podem acompanhar, isso está no livro de Esther, o capítulo 8, do verso 4 ao verso 8. Também Esther, capítulo 9, do versículo 9 ao 31. Nós pegamos aqui do 29 ao 31. E também Esther 10, de 1 a 3. Esses textos são os textos básicos para o norteamento da nossa lição desta oportunidade. A nossa lição ela é composta, além da leitura bíblica, pelo texto áureo e pela verdade prática. Verdade prática é aquilo que nós colocamos na prática do nosso dia a dia, da nossa vivência com Cristo. E ela nos diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Esta é uma verdade prática da lição e também prática porque isso cumpre-se nas nossas vidas, nos nossos dia a dia,
da mesma forma que cumpriu na vida de Esther e conforme nos mostra os textos em apreço mencionado aqui na nossa lição. O nosso texto-chave, que é o chamado texto áureo, diz assim: e para os judeus houve luz, alegria e gozo e honra. Esther 8, versículo 16. Esther capítulo 8 e versículo 16. É um momento negro, turbulento e de tanta perseguição como estava vivendo aquele momento a nação, os judeus que estavam em Susã, Babilônia. Deus então, ele manifesta a sua graça, a sua misericórdia, e aonde parecia um ambiente lúgubre, consternador, Deus agora traz luz, alegria, gozo e honra. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus a qual nós podemos depositar a nossa confiança nos momentos mais difíceis, nos momentos de dificuldade, no momento quando nós olhamos para a direita, para a esquerda e não vemos saída. Então, o nosso socorro, ele vem de cima. Quando nós buscamos esse socorro de cima, então Deus entra com providência. Isso foi o que Esther fez em meio a esse ambiente de perseguição, traição, inveja, enfim, momentos de muita angústia para o povo judeu. A nossa lição, o nosso objetivo, ou seja, o objetivo da lição, como todo trimestre, a lição teve um objetivo, né? Deus que governa o mundo, mas ele cuida da família. O objetivo foi atingir mais propriamente a família, né? A convivência, relações entre pais e filhos, relações entre nora e sogra, tomada de decisões erradas na família, tomada de decisões e escolha certa na família, as escolhas de Deus para a família também, quando nós olhamos na família de Mardoqueu, através de Esther, que era a nossa lição. Alguns textos diz tio, outros diz primo, mas isso não vem ao caso. A sua influência dentro da família dos judeus, os povos judeus, que era considerado uma família. Então nós esse foi o principal objetivo do nosso trimestre: alcançar os lares, alcançar com o ensinamento as nossas tomadas de decisões, as nossas escolhas dentro das nossas famílias. Óbvio que essas escolhas, elas estão assim aparentemente paralelas, né? Não estão muito claras para nós, mas na vida prática nós aprendemos isso, e com muita propriedade, com vários professores, vários mestres, que nos transmitiu, que nos ajudou a compreender melhor esses textos. E a lição de hoje, ela vai exigir de nós explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. E também discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. E depois nós teremos, em terceiro momento, a conscientização a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. É um mundo em constante mudança, um mundo da pós-modernidade, onde nós temos visto a mulher desenvolver papéis na sociedade, muitas das vezes até ocupando lugares que outrora eram ocupadas só por homens. Esse papel é muito importante também quando nós trazemos para dentro da nossa vida religiosa, para dentro das nossas igrejas, esse papel importante e relevante que a mulher tem assumido e tem se dedicado até para a realizações de alguns papéis dentro da nossa sociedade evangélica. Isso nós podemos ver com bastante propriedade a partir do momento que a gente começa então
a olhar não mais com um olhar crítico, mas com um olhar construtivo, um olhar de construção para a vida e o papel da mulher na nossa sociedade. O nosso primeiro ponto, tópico, vai falar sobre o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Nós vemos aqui, queridos, que o Assuero foi devidamente informado sobre o grave decreto redigido por Amã e assinado como seu anel. Veja que a partir do momento que o rei ele assinou um decreto, como diz o ditado popular, que palavra de rei não volta atrás, logo então o que poderia ser feito seria um outro edito, ou seja, um outro edital que não revogasse, mas que desse o direito de defesa. Então foi feito esse direito de defesa, e observe bem que no primeiro, tanto no primeiro quanto no segundo, 127 províncias estavam sob esse decreto. E essas 127 províncias, elas ocupavam uma área aí de 1.020 metros quadrados. Então veja que era um espaço geográfico bastante grande, um espaço geográfico, vamos dizer assim, para a época de difícil alcance, porque naquela época as correspondências eram feitas através de ginetes, ou seja, animais preparados, jumentos preparados para a entrega das correspondências e também dos editais. Então veja aí que essas províncias elas iam da Índia até a Etiópia, que relata no livro de Esther. Então o primeiro edito do rei ele não poderia ser revogado, porque era um edito que havia programado, sido anunciado, mas quando Deus quer trabalhar, a palavra de reis precisa voltar atrás. Então o que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? Qual é o caminho que deveria ser tomado para evitar esse extermínio em massa de judeus? Só a providência divina, a revelação divina e a tomada de decisão certa de uma pessoa. Então o que poderia ser feito? Da maneira reverente, o que Esther faz, humilde? Ela suplicou ao rei que revogasse a sua ordem. O ponto fim ao intento de Amã. Assuero fez ver a rainha que já havia tomado a medida que estava ao seu alcance, como no caso de enforcando Mardoqueu, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Ou seja, até então, quanto ao projeto, a trama que Amã tinha feito, que Amã tinha tomado a decisão de fazer, que era enforcar Mardoqueu naquela forca, o rei Assuero, ele estava dentro do seu alcance, porque não havia nenhum edito que proibia essa sentença a Amã. Mas quanto ao decreto anterior, o rei não podia fazer mais nada. Estava escrito, estava proclamado, o edital havia sido, vamos dizer, publicado no diário oficial daquela união. Então logo o rei teria que arrumar uma outra forma, ou dar uma ideia para que os judeus pudessem se defender. Muito bem, o decreto estava assinado, mas nada impedia que Esther fizesse a sua parte, ou seja, interceder. Observe que a intercessão, em forma de uma oração, ela pode mudar todo um projeto. Nós vemos Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, a Bíblia diz, quando saiu o edito do rei, que não podia oferecer culto ou adoração a outro, a não ser ao rei da época, ao professor da época. O que Daniel fez? Daniel continuou orando 3 vezes ao dia, intercedendo a Deus. E o socorro não veio da parte
humana, como no caso de Esther, através do edito proclamado, e a própria força pessoal e militar do povo judeu. Daniel foi uma providência milagrosa de Deus, porque Daniel intercedeu em favor de si, buscou em favor de si uma resposta. Então a intercessão e a busca, ela muda projetos humanos e também muda os projetos, os planos de Deus, muitas das vezes em favor de uma nação. Nós vemos isso em todo o curso da Bíblia. Moisés, por exemplo, quando Deus disse que não ia com a presença, Moisés disse: olha, se não é para mim sair daqui, se o Senhor não for conosco, então nem nos faça sair daqui. Em outro momento que Deus queria arriscar o nome, queria matar o povo, Moisés disse: então risca meu nome do livro da vida. Então todas essas intercessões, elas mudaram projetos, e a intervenção de Esther mudou o projeto de massacre que estava programado, tinha sido dito para aquele tempo. Em meio às perseguições, nós devemos agir com fé. Josué capítulo 1, verso 3 a 6, diz assim, todo lugar em que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Esforça-te e tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais. Então, em meio às perseguições, em meio à luta, como o caso do povo que saiu do Egito, a palavra de Josué é esforçar e ter bom ânimo. Se tem uma coisa que o inimigo tem feito e ganhado campo e espaço no meio até do povo cristão, é colocar medo. O medo enfraquece, o medo faz com que nós produzimos menos anticorpos. Produzindo menos anticorpos, nós ficamos vulneráveis. Ficando vulneráveis, nós vamos enfraquecer, tanto psicologicamente como fisicamente. E aí, nós nos tornamos presa fácil para o nosso inimigo. Deus tinha um plano desde que alguém se colocasse na brecha. Deus precisa de elementos humanos para poder realizar a sua obra. E nesses últimos dias, nós nunca precisamos de uma igreja em intercessão, uma igreja em oração, uma igreja em busca, uma igreja que se coloca na brecha em favor da nossa nação brasileira. Diante de tudo que nós temos visto, diante de tanta perseguição, o que eu chamo de perseguição branca, não é mais a perseguição com morte, não é mais a perseguição com enforcamento, não é mais as arenas onde as pessoas eram colocadas para ser devorado por leões, mas hoje a perseguição ela vem de uma forma política e social. Essa perseguição não parece, mas elas estão dentro das nossas igrejas. Estão em formas de lei, estão em formas de alguns estatutos, de mudanças, enfim, são brechinhas que o inimigo vai encontrando. E Deus, nesses últimos dias, tem contado comigo e com você para nos colocarmos na brecha. Sermos humildes, mas não sermos covardes. Sermos omissos, mas não sermos humildes. Aliás, sermos omissos, mas não sermos covardes, sermos omissos, mas não sermos humildes, mas não sermos omissos. Ou seja, Deus conta conosco. Observe, queridos e amados irmãos, está havendo muita omissão por nossas partes, em alguns momentos, em algumas instâncias da nossa vida cristã, ministerial. Deus precisa de mim e de você na brecha. Aí nós temos aqui uma questão importante que se chama de segurança jurídica. A lei do nosso país é a mesma lei que condena, é a lei que liberta. A mesma lei que dá sentença é a mesma lei que tem defesa. Porque o homem tem direito de se defender. É por isso que no processo jurídico nós temos ali o julgamento da sentença. Quando a sentença é julgada, o que vai acontecer?
a pessoa, ou a parte que perdeu a ação, ela vai recorrer. É um direito que todo cidadão tem de recorrer. Ele tem o direito de lutar pelo seu direito, né? Lutar por aquilo que melhor lhe apraze, né? Aquilo que possa lhe trazer alguns benefícios. Não foi diferente entre a nação de Israel. Apesar de todos os aspectos tirânico, autoritário, egocêntrico do rei da Pérsia, como o próprio Assuero, havia limite para suas ações. Ou seja, por mais soberano que ele fosse, também havia limites para as suas ações. Observe que, assim como ele tinha direito de fazer um edito de extermínio, também a nação de Israel tinha o seu direito de ter o seu meio de defesa. E isso limitava um pouco a soberania do rei Assuero. Obviamente aqui uma questão assim espiritual e não uma questão jurídica, não uma questão social, né? Nós vemos aqui que Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Foi o caso que nós falamos agora há pouco sobre Daniel. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo dos leões. Ou seja, a execução, ela foi feita. Porém, esse livramento aqui, quando nós somos na intercessão, na oração, ela veio da parte de Deus. E nós percebemos ali que o rei Dário, na época, ele tinha tanta certeza que Daniel seria liberto, que no dia seguinte ele foi até a cova dos leões e clamou: Daniel, filho do Deus Altíssimo. Ou seja, ele tinha convicção que o seu edito, a sua lei, não poderia ser revogada, mesmo amando Daniel, mas ele sabia que Daniel tinha um Deus poderoso que podia mudar o quadro. Em países democráticos como no Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico, sob uma Constituição que todo vincula, ou seja, todos nós estamos vinculados à lei do nosso país. Nós temos obrigação de cumpri-la, temos obrigação também de recorrer quando essa lei nos parece prejudicial. Nós podemos recorrer mesmo que a lei ela nos sentencie, nós podemos recorrer. Isso tanto nas questões jurídicas, como também quando ela é irrevogável perante o Deus Todo-Poderoso. Todos nós temos direito de defesa, independente de quem for. É muito difícil quando nas nossas igrejas, principalmente no meio do ministério, ou até mesmo entre a membresia, quando uma pessoa ela é sentenciada por alguma situação, por alguma calúnia, por alguma difâmia, e muitas das vezes essa pessoa não é ouvida. Às vezes a parte beneficiada é a parte que mais causou danos, mas por nós não queremos ouvir a outra parte, cometemos muitas das vezes uma injustiça. Às vezes pessoas que precisam trocar de congregação porque o ambiente fica um ambiente desagradável. Muitas vezes as pessoas sofrem porque vai ter algumas dificuldades de locomoção, problemas financeiros com locomoção e tudo mais. Porque não lhe deram voz, não lhe deram direito de defesa. E quando isso acontece, alguém paga o preço. Porém, ainda que pagando preço aqui na terra por não ter direito de defesa, os céus se manifestam a favor dele. Nós somos prova dessa grandeza de Deus na nossa vida. Então, tenhamos o nosso direito de defesa. Você que é um obreiro, você que é um pastor, você que lida com gente, com pessoas, deve dar vozes àqueles que aparentemente não têm vozes. Num processo jurídico, depois da sentença ainda cabe recurso.
nós já falamos, recurso aí de apelação, agravo de instrumentos jurídicos, sabe muito bem disso, o que isso se refere, e muitos outros recursos que cabem dentro de um processo que se estende por algumas instâncias no campo jurídico. É lamentável que no meio cristão, às vezes, esse direito não prevalece. É duro, mas isto é verdade. O decreto não podia ser revogado, mas podia emitir um outro como instrumento de defesa. Direito de defesa. Onde imperou a morte, agora o direito de vida. As 120 províncias que estava sobre o terror, agora passa a reinar a alegria. Ou seja, 127 províncias, raio de 1.020 quilômetros quadrados, onde o povo judeus viviam, agora eles saem do terror para a alegria, porque um novo decreto, um novo amanhecer, um novo horizonte começava a despontar para a nação de Israel. E o capítulo, Salmos de número 30, verso 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E naquela manhã, depois dessa sentença, a sentença anterior sendo revogada por um decreto novo que saiu, um direito de defesa, porque o anterior não foi revogado, morrem 500 homens na cidade de Suzã, incluindo os filhos de Amã, e no dia seguinte mais 300. 800 homens morrem do povo da Babilônia, dos perseguidores, daqueles do exército que estavam armados, que vamos dizer até os dentes, para batalhar contra o povo de Israel e o povo judeus. E o povo judeu agora saem vitoriosos, porque o choro daquela noite durou apenas até o amanhecer. Louvado seja Deus por essa alegria, por esse gozo, até para nós em participarmos desse momento, né, vamos dizer assim, na presença de Deus, quando começamos a ensinar. Colocar os seus inimigos por escabelo dos seus pés. O que é escabelo? Escabelo é aquilo que a gente descansa o pé em cima, debaixo da mesa, né? E então, enquanto eles pensavam ser escabelo ou tapete, agora eles estão por cima, com a vitória ganha por Cristo Jesus, o Deus Jeová Rafá da época. Você morte, 500 homens só na cidade de Suzã, incluindo os filhos de Amã, já falamos também. Colocar seus inimigos por escabelo, muito bem, o choro pode durar uma manhã, também já falamos. E aqui nós temos o texto bíblico, onde diz que, voltamos um pouquinho, escreve agora outro decreto em nome do rei. Ou seja, escreve vocês mesmos, de próprio punho, diríamos assim, em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhe parecer. Que liberdade! E sele-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do, né? Aí tem o complemento do versículo. Observe que o rei diz, como vos parecer. Faça como vocês acharem melhor. Faça como vocês acham que se deve se defender. E assim foi feito aquele documento de defesa. E o tópico 2, nós temos que a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Novas, né? Notícias novas. Comemoração dos judeus. Dia 14 do 12º mês, da grande festa entre fevereiro e março, possivelmente, né, que é o mês de Adar. Então foi proclamado essa grande festa. Essa festa passou a ser comemorada como festa de Purim, um feriado nacional histórico para o povo de Israel, que eles comemoram em lembrança desse dia de alegria, esse dia que a rainha Esther, então, traz essas boas novas. Depois nós temos uma observação aqui embaixo. Purim é um dos feriados mais coloridos do judaísmo e é comemorado todos os anos no dia 14 do mês hebraico de Adar, ou seja, entre o mês de fevereiro e o mês de março, porque o calendário judaico é diferente do nosso, que comemoram
a salvação milagrosa do povo judeu do antigo Império Persa. Por que milagroso? Se nós formos olhar para o povo judeu, um povo sofrido, um povo muitas vezes até pequeno em relação às demais nações, em relação, quem sabe, ao exército babilônico, possivelmente eles não tinham muitas armas de defesa, porque era essa uma das estratégias que os inimigos usavam, não deixar que os seus inimigos, os seus cativos, possuíssem algumas armas que pudessem guerrear com ela. Mas não é o caso que agora nós entrarmos nesses detalhes. Como nós vemos Israel, o Israel atual, eles viveram 1800 anos fora da sua terra, não perderam a sua cultura, não perderam a sua língua, a sua tradição, eles conservam até a data de hoje. Se olharmos para a Guerra de 6 Dias, quando Menachem ele sai para lutar com aquelas confederações do Egito e outros países que estavam para exterminar a nação de Israel, o Menachem ele deixa a Bíblia do livro Pentateuco, quando diz que quando saíres contra povos maiores do que tu, não tema, aí o versículo da sequência, Menachem deixa a Torá, a sua Bíblia, no seu gabinete de general, ele sai para a batalha. E em 6 dias, milagrosamente, eles ganham a guerra. Israel tinha apenas 17 anos com o Estado, com o país. E em 17 anos, eles conseguiram essas alianças com alguma terra. Teve um país que forneceu, parece que a Alemanha forneceu algum armamento, mas Israel foi a principal protagonista daquela grande vitória. Um povo pequeno, mas guardado por Deus. Por isso, de uma salvação milagrosa. Deus sempre trabalhou em favor da nação dos judeus, povo de Israel hoje, que nós conhecemos. Deus vela por aquela nação, assim como Deus vela pela igreja, que é o Israel conquistado por Cristo na batalha do Calvário. Aí nós temos a carta e o decreto de Esther, festa Purim como 2 dias de duração, festa definitiva, recordar os feitos que Deus fez entre eles. Essa festa passou a ser definitiva, não mais temporária. Disto, aí o livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, faz uma menção muito gloriosa que serve para nós também. Diz, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Uma nova versão, que é a versão que eu mais gosto, diz assim, quero trazer à memória o que me dá esperança. O que é que nos dá esperança, que nós podemos trazer à memória como lembrança, relacionando com as festas de Purim? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso nós temos que recordar todas as manhãs, todas as tardes, todos os meio-dia, porque essa é a nossa única esperança. Purim era uma recordação do que Deus fez de livramento e salvação para a nação dos judeus que estavam em Suzã. E para nós hoje, nós temos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que é representado como uma esperança para nós, a ceia do Senhor. O Senhor disse, não comereis mais, não bebereis mais do fruto da vide, até que se cumpra no reino dos céus. E Cantar de Salomão, capítulo 2, diz assim, e levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim era o amor. Este amor é a bandeira ensanguentada de Cristo, vitória ganha na cruz do Calvário. Não com batalha como os povos judeus ganharam, na espada, mas Jesus ganhou no silêncio do Gólgota a nossa vitória. Por isso nós temos que lembrar todas as manhãs, porque ela nos dá a esperança. Assuero não sabia da relação parental entre Esther e Mardoqueu. Veja que Esther estava no palácio como rainha, mas ela não
talvez por uma questão de providência divina, ela não apresentou o Mardoqueu. Querido, eu tiro uma lição muito grande aqui. A primeira coisa, quando algumas pessoas fazem, quando assumem igreja, é colocar todos os parentes para trabalhar, né? E a gente fica até feliz quando tem um parente que tem um grau grande e gosta de falar dele, ó, fulano de tal é meu parente, né? A gente procura estar sempre o alvo. Talvez Esther poderia ter feito isso, colocado Mardoqueu para trabalhar dentro do palácio, do seu lado, como secretário do rei ou alguma coisa assim. Mas se isso acontece, ele não teria tido, visto que ele viu lá atrás, a trama dos dois oficiais de Assuero para tirar a vida. Então veja que até nisso havia uma providência de Deus. Deus trabalhando nesse silêncio parentesco para dar um livramento lá na frente, né? Agora, o que mais vem de importância, mesmo Mardoqueu não fazendo parte até aquele momento, daquela corte real, de viver dentro do palácio, agora ele vai ganhar um anel, que era do seu inimigo. Isso é muito lindo. Muitas das vezes você está pisado, machucado, ferido, muitas vezes estão te perseguindo, estão te derrubando. Não se preocupe, qualquer dia desse o anel dele vai vir para o seu dedo. E foi isso que aconteceu, né? O Mardoqueu, ele ganha o anel que é de Amã, Amã. E Esther colocou ele sobre a casa do Agagita. Por que Agagita? Que vem do rei Agag, aquele rei dos Malequitas, que era para Saul ter destruído eles. E Saul não destruiu, Saul poupou. E aí nós vemos agora, durante todo o curso da história, que lá na frente, o Amã era descendente desse Agag, por isso Agagita, né? E o ódio dele pelo povo judeu, porque já viu uma intriga no passado, não por parte do povo judeus, mas por parte desses amalequitas, do qual Amã fazia parte. Então, quando Deus manda aniquilar o inimigo, é aniquilar o inimigo. Nós não podemos, muitas das vezes, né, claro, no nosso caso, mas nesse caso aqui, o Saul criou um problema, tanto para ele, por não cumprir o mandado de Deus, o que Deus havia pedido através de Samuel, mas também arrumou um problema para gerações futuras. Eu sempre uso dizer que um erro médico a terra paga em 48 horas, mas um erro nosso, ele vai se perpetuar pelo resto da vida, por gerações a gerações, para netos e bisnetos e tataranetos, possivelmente até outras gerações futuras, porque o nosso erro, ele acaba sendo um erro social. Deus perdoa, mas a sociedade não perdoa. A sociedade perpetua muitas das vezes as nossas falhas e os nossos erros. Mas Deus, ele risca e joga no mar do esquecimento e diz, dos seus pecados eu não me lembro mais. Se tornou o segundo maior no reino, posição que era de Amã. Não vou dizer coisa mais linda, porque a gente não se alegra com isso. Mas, no fundo, há um certo egoísmo pessoal da gente se alegrar quando a gente passa na frente daqueles que nos perseguiu na caminhada. E na corrida dessa vida, vai chegando um momento que os passos começam a ficar lentos. Nossos passos ficam fora de compasso por causa da idade. Na vida espiritual, os nossos passos e os nossos compassos vão ficando lentos, porque há o juízo de Deus, para que a caminhada do nosso inimigo se torne mais curta e a nossa começa a avançar. Quantas vezes você ficou talvez no banco por meses e anos e o teu inimigo no andar de cima? E hoje ele está no banco embaixo e você sentado no andar de cima. Saiba que a justiça de Deus é muito melhor do que a justiça do homem. Esperar com paciência às vezes machuca,
Esperar com paciência às vezes dói. Esperar com paciência tem hora que parece ser humilhante. Mas quando a vitória chega, Deus nos exalta. Porque o nosso Deus humilha os exaltados, rebaixa ele para poder exaltar os humildes. Eu não estou falando de humildade de covardia, mas estou falando de humildade, da humildade em Cristo. Não estou falando de humildade por omissão. Muitas das vezes nós não queremos ser omisso e às vezes pagamos o preço. Às vezes não queremos ser covarde, também pagamos o preço. Mas não se preocupa, porque nesse particular Deus está conosco. Ele é maior, ele conhece o seu coração, ele conhece a sua alma. E o desejo de melhorar, de fazer o melhor para a sua obra. Disso ele se responsabiliza. Deus abate os exaltados e exalta os humildes. Fique na dependência de Deus. Essa é a única receita. Ficar na dependência de Deus. Meus queridos, e o terceiro tópico, nós vamos comentar um pouquinho rápido devido ao nosso espaço aqui. A mulher chamada para ser relevante no mundo. Os machistas de plantão, que muitas das vezes têm achado a mulher um sexo inferior, em alguns aspectos, sim, mas quando nós falamos dela perante Deus, não existe sexo frágil, existem seres que precisam ser respeitados e amados, porque Deus tem bênção para todos, independente da nossa posição, da nossa sexualidade. Acima do cargo, respeito. Observe que toda a sua glória como rainha, mas ela mantinha um respeito pelo primo e o tio, conforme nós falamos, Mardoqueu. A posição não deve mudar o nosso caráter e nem o nosso relacionamento com as pessoas. Quantas pessoas você já passou pela sua vida que talvez você foi o professor dele, que sabe você foi aquele que colocou ele no pódio, e hoje ele passa por você e nem sequer olha, nem sequer lhe faz um convite para tomar um café, ou quem sabe até pregar na igreja dele. Porque a posição mudou o caráter. Aliás, a posição não muda. Eu gosto muito da palavra de um pastor amigo meu que lhe disse que o cargo não revela o ladrão, o cargo não faz ladrão, mas o cargo revela o ladrão. Então a posição aqui, ela não muda o caráter, simplesmente ela revela o caráter que já estava na pessoa. Porque a pessoa que tem esse caráter exaltado, independente ou não da sua posição, já está com ele. Ele só precisa de uma oportunidade para revelar quem ele é. E nós percebemos isso, uma coisa bastante psicológica, que as pessoas trazem isso em forma de atos falhos, em forma de um xister. A pessoa acaba trazendo isso, até numa fala, numa conversa particular, uma conversinha amistosa. Você começa a perceber o caráter dessa pessoa, como ele está sendo expresso na sua forma de liderar, na sua forma de tratar, na sua forma de relacionar com as pessoas. Muitas das vezes está, como eu chamo, de andar de baixo, mas tem a síndrome de imperador, que nós estudamos em uma das lições passadas, né? Isso é uma pessoa que, problema de caráter. Mas Esther não mudou o seu caráter. Esther manteve a sua integridade de órfã, ela manteve a sua identidade de judia. Ela não pegou a identidade do povo babilônico, embora ela teria todo esse direito, toda a prerrogativa para ser isto, mas ela não quis. Ela preferiu manter-se na posição intercessora para com a nação dos judeus, o povo judeu. Esther, uma mulher equilibrada, prudente e humilde. Esther não era sargentona, como algumas por aí, que não respeita as pessoas. Meu Deus, quantas sargentonas nós temos no ministério, que Deus tenha misericórdia. Deus está de olho nessas, cuida, o olhar de Deus, foco de Jeová, né? A lupa de Jeová. Sua firmeza moral. Esther fez de Esther uma mulher notável. Coisa linda, né? Que as nossas esposas, as nossas companheiras possam ter essa firmeza moral e também ser mulher notável. E como são, né? Não podemos retirar isto.
Banal guerra do sexo. Nós temos visto hoje, meus amados, que o sexo está bastante deteriorado, né? Deus criou macho e fêmea com papéis distintos e específicos que estão definidos nas Escrituras. Ou seja, cada um na sua posição. A guerra do sexo só gera ódio e incompatibilidade entre o sexo, a briga por posição. Né? Deus chamou tanto o homem como a mulher para ser relevante no mundo. A mulher pode contribuir muito no reino de Deus e na sociedade onde ela está inserida. Ela tem um papel importante, um papel lindo dentro da sociedade. Uma esposa de um pastor tem o seu lugar como esposa de pastor. A mulher do presidente tem o seu lugar como mulher do presidente. E em todas essas funções, elas acabam sendo relevantes. Ela exerce uma posição de impacto. E essa posição de impacto, quando eu falo em posição de impacto, ela precisa impactar outras pessoas, ser relevante para com as outras pessoas na posição em que ela está sendo colocada ou ocupada. Porque o lugar de posição não é lugar de status, mas apenas posição para olharmos assim no sentido de liderança. Mas não significa que posição ou liderança nos coloca em melhores lugares, porque para Deus nós somos todos iguais. Não é a posição que vai mudar o meu caráter. Não é a posição que vai me mudar o meu jeito de ser. Ela pode revelar aquilo que eu já sou. E não ela mudando. Apenas o chamado de Deus na nossa vida. E nós não podemos fazer do chamado de Deus um trampolim para se aparecer, um trampolim para sermos sargentão ou sargentona, um trampolim para querer ser melhor do que os outros. Perante Deus, somos todos iguais. O mundo a mulher pode contribuir muito no reino de Deus e na sociedade onde está inserida, já falamos. O machismo não está de acordo com a vontade de Deus. A mulher precisa ser prudente para não ocupar o lugar do homem, que é o cabeça. Veja que a Esther, ela, com toda a sua posição, ela não quis ocupar o lugar de Mardoqueu. Tanto é que o anel que era de Amã, que Esther poderia ter dado para ela como rainha, foi passado para o Mardoqueu. Ela poderia dizer, não, esse anel é meu, porque sou eu a mentora de toda. Não, Esther foi apenas um instrumento e ela entendeu muito bem o seu papel. Tanto é que Mardoqueu disse para ela que quem sabe se não foi para esse tempo que Deus tem te escolhido. E isso foi muito impactante na vida de Esther. Talvez toda a decisão da vida de Esther, toda essa gama da vida de Esther, foi o resultado dessa palavra profética de Amã. Aliás, Amã não, Mardoqueu. Aliás, Mardoqueu só lembrou Esther do projeto de Deus, porque em sua mente, certamente, ela já sabia que Deus tinha escolhido para uma missão, e que não seria uma missão muito fácil. Deus não criou o homem e a mulher para viver disputando posição, mas sim para ser úteis em sua obra. Disputa nunca chega a lugar nenhum, mas para ser útil na obra de Deus, isso é o que importa. Esther nos deixa esse belo exemplo de submissão, prudência e serviço em prol do seu povo. Maravilha! Chegamos mais ao final de uma aula, final de um resumo de uma das nossas aulas, nem todas estamos gravando, né? Mas pelo menos este nosso encerramento tivemos o capricho de fazer para que nós pudéssemos encerrar esse trimestre, o terceiro trimestre de 2024, com chave de ouro, como foi aberto com chave de ouro. E para as nossas considerações finais, eu trouxe aqui, nesse terceiro trimestre de 2024, aprendemos com essas duas mulheres, Ruth e Esther, que mesmo em meio às crises, Deus tem um plano. Não tire isso da sua mente, não tire isso da sua cabeça. Mesmo em meio à crise, Deus tem um plano. E eu uso dizer que nós crescemos em meio às crises. É a crise que nos faz crescer.
Em todo o tempo, o equilíbrio espiritual e a busca da direção de Deus fez dessas duas mulheres um exemplo a ser seguido por todos nós. Que Deus nos dê a sua graça para assim sermos em meio à circunstância que surge em nosso caminhar com Deus. Surfe a vida com fé e equilíbrio. Deus se encarrega das demais coisas. Aí você está vendo um surfista fazendo um surf e levando a vida como se nada estivesse acontecendo. Para o nosso cotidiano é diferente. Nós levamos a vida com um propósito, porque sabemos que lá na frente Deus tem uma recompensa para todos nós. Que Deus abençoe e até a nossa próxima lição, que será no 4º trimestre de 2024. A paz do Senhor em Cristo Jesus, a esperança da igreja. Amém.